Então, irmãos, nós estamos estudando um capítulo da Confissão de Fé. É um capítulo amplo, né, com muitos ensinos, muitos desdobramentos. É bem amplo mesmo esse tema, mas ao mesmo tempo que é amplo, ele também é prático em alguns pontos da nossa vida e nós devemos ter uh, o cuidado, né, para lidar com esse tema com piedade, com sabedoria, tá? Que é sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, tá? A gente já viu o primeiro parágrafo inteiro bem extenso, tá, desse capítulo, da Confissão de Fé, que nos ensina sobre, de fato, qual a liberdade que Deus nos dá. E primeiro capítulo nós vimos que, o primeiro parágrafo nós vimos que boa parte dessa liberdade que Deus nos dá é quanto à nossa condição em relação ao pecado, tá? Antes escravos do pecado e quando começamos a nos relacionar com o Senhor, livres do pecado. Essa libertação do pecado ela vem junto de muitos outros aspectos da libertação. Por exemplo, alguém que é livre do pecado, da escravidão do pecado, ele não é mais condenado ao pecado, ele também é livre da condenação. O livre da escravidão, consequência, é livre da condenação do pecado. Alguém que é livre da escravidão é também livre para dizer não ao pecado. Isso não é que seja fácil para nós. Paulo ensina, né? Devo esmurrar o meu corpo, anular a minha carne, mortificar os feitos do corpo, tá? Para que a nossa carne, que ainda tem aspectos da corrupção, não queira o mal, né? Para que a gente não permita que sejamos levados a fazer o mal. Então a gente pode dizer não ao pecado. A gente pode viver buscando santidade. Olha que coisa interessante, liberdade cristã é isso. Também sobre isso. Mas ele tem outros aspectos que são muito importantes, irmãos, para nós. Olha, a gente viu que a gente é livre da maldição da lei, que é a condenação. A gente é livre da ira de Deus. Pelo contrário, né? A libertação do pecado pelo ato de Cristo, né, nos concede graça e justiça diante de Deus. Né? Nós somos justificados. A justiça de Deus, de Cristo, é imputada em nós. Mas também existe uma libertação interessante quanto à nossa relação com o mundo também. O mundo, que é um dos grandes inimigos, quando eu falo do mundo, irmãos, não entenda o mundo criado, mas a ética mundana, do pecado que se espalhou, se universalizou e corrompe todas as coisas, tá? Nós sabemos que a criação de Deus, Deus criou tudo bom, tá? Pecado que corrompe essas coisas, tá? Então, quando a Bíblia fala de mundo, presente mal, mundo mal, fala-se desta era. E era também não uma passagem de tempo, mas da condição atual caída. Essa condição atual caída não também mais tem domínio sobre nós. Nós podemos reconhecer os aspectos errados. Olha, todo mundo ama esse sistema político tal. Exemplo, a gente pode falar com mais facilidade. Comunismo, muita gente ama. É uma criação desse mundo mal e nós vemos, opa, isso é errado, mediante a palavra de Deus. Alguns seduzem, olha, parece um mundo ideal, socialismo, né? Uma divisão de bens igualitários, quando nós percebemos que são astutas ciladas do diabo para levar muita gente para as trevas. A gente tem o poder e o direito de rejeitar. Isso é maligno, perverso. Então nós temos a libertação do pecado também nos liberta das escamas que antes nos cegavam, de coisas que antes nos seduziam, por exemplo, carnaval seduz muita gente, aquela festa da carne mesmo, literalmente, carnal, maligna. E aí agora a gente pensa, meu Deus, eu me alegrava nisso, hoje eu me alegro louvando ao Senhor, estando entre irmãos, compartilhando da bondade de Deus, da graça de Deus. Pra gente, quem ama carnaval é uma festa por ano, né? São João é uma festa por ano. Para quem ama Cristo, é festa toda semana, é festa todo dia. É louvor, é estar entre irmãos, é motivo de alegria o tempo todo. Ainda que, por vezes, a gente tenha os percalços da vida. Então, a libertação também de uma consciência cativa pelo pecado é muito interessante. Isso é um fruto da liberdade cristã, da liberdade que Deus nos deu. Da escravidão do diabo, da maldição, do domínio do pecado, das aflições, já falei, do aguilhão da morte, o temor da a morte, a gente não tem mais medo dela, porque sabemos que quando nos encontrarmos com a morte, agora estaremos com Cristo. Paulo diz que viver é Cristo para mim, e morrer é lucro, porque eu vou estar com o Senhor, para desfrutar a sua glória. Então, a liberdade cristã nos dá vários elementos de liberdade, mas ela também nos consiste nessa liberdade relacional com Deus.
Havia antes uma barreira entre Deus e os homens, no qual estava a inimizade, o pecado no meio, que faz separação entre Deus e os homens. Quando Cristo vem nos resgata, ele rompe essa barreira. Isso nos dá agora acesso ao Pai. Nós temos agora a liberdade de, falamos disso, né? Nos privilégios da adoção. Na quinta-feira, nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos orar, somos livres para falar com Deus. O véu já se rasgou, não precisamos mais de um representante humano como nós, que toda vez que entrar no Santo dos Santos precisava sacrificar um animal inocente, primeiro pela própria vida, depois pela nossa. Agora não, Cristo é o Cordeiro perfeito, que já rasgou o véu. E agora nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Cristo. Temos a liberdade de ir constantemente ao Pai, de conversar com o nosso Senhor. É um aspecto relacional de liberdade. Temos a liberdade dos filhos de Deus, não pelo medo servil, né? Pelo temor da lei. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não. A nossa liberdade agora, a gente se aproxima de Deus porque Ele é bom, porque queremos fazer isso pelo seu amor. Não é? Aí a gente pode finalmente fazer como Davi, que era um liberto, um salvo de Deus. Assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente não vai porque tem que ir apenas, mas porque é bom. Então, a liberdade cristã, ela nos dá muitos elementos interessantes, como a liberdade também de alguns elementos da lei cerimonial, né, que a lei cerimonial foi abolida, né, mas também temos a liberdade da consciência, de tal modo que nós podemos servir a Deus por causa da sua graça. Tá? E aí, nós paramos esse ponto, nós vimos esse ponto, né? Que Deus ele nos deixou livres de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa são contrários à sua palavra ou não contidos nela. Porque não é o fato de nós sermos livres que também a gente vive agora uma vida desvairada. Né? Eu falei sobre a diferença entre liberdade cristã e libertinagem. A liberdade que Deus nos dá em Cristo é muito ampla, é incrível e é graciosa. Mas jamais ela é contrária aos padrões santos, amorosos e perfeitos de Deus. Jamais. Ela é santa e pura, mas jamais ela é contrária à bondade de Deus. Então, uma coisa que tem até a ver com o tema da pregação de hoje, que acontece muito, é que em alguns lugares, em algumas religiões, as pessoas criam mandamentos que são humanos. Mas até desses mandamentos, se eles são contrários à verdade de Deus, nós também somos livres. Nós não temos que obedecer. Por exemplo, vou dar a ideia do catolicismo romano, né? Claro que lá tem outros aspectos, mas eles criam sacerdotes, eles ainda entendem o padre como uma espécie de sacerdote. Obrigado. E aí, os sacerdotes, né? Que nem sempre foi assim, mas que agora há um bom tempo eles não podem contrair matrimônio, não podem se casar, tem que ser obrigatoriamente celibatários. O celibato existe na Bíblia? Existe. Ele é para quem? Para quem tem o dom e para quem deseja ser celibatário. Para quem não deseja casar nunca. Mas algumas religiões elas impõem normas que são contrárias às Escrituras. A liberdade cristã nos dá o direito de não aceitar essas normas. Dizer não. Porque só há um legislador, só há um criador das leis, só há um que define o que é certo e errado, que é o nosso Deus. Então, temos aí Atos 4,19, diz: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Ou seja, a gente ouve quem primeiro? Homens que criam suas regras ou o Senhor através da sua palavra? Antes de tudo é Deus. Não é? Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Observe qual a autoridade suprema nas nossas vidas. Isso é mais um aspecto da sola escritura, né? A palavra de Deus. E ela nós devemos anunciar com toda ousadia. Não as doutrinas humanas, as tradições humanas, mas a palavra de Deus. Dessas coisas nós estamos livres. O que nos é dito por Paulo é: vocês foram comprados por preço. E por preço que é alto preço. Sangue de Cristo. Não se tornem escravos de homens.
Aqui não é só escravidão física, irmãos. Aqui é literalmente escravidão do pensar, do viver. E em vão me adoram, me ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 15:9. Então, está claro que nós estamos livres das invenções dos homens, que são contrárias às palavras de Deus. Tá? Onde nosso coração deve estar firme? No ensino das Escrituras. E nele nós somos livres. Até porque, como vimos aqui, o ensino de Deus é sempre baseado na misericórdia, na graça e no amor. E essas coisas não são, de modo algum, degradantes e contrários à pureza e à santidade de Deus. Diferente dos ensinos humanos. Quando eu falo dos ensinos humanos, eu falo da criação de leis, tá? De homens que criam regras extra-bíblicas para governar as pessoas. Tá bem, irmãos? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Fica à vontade. Então, a confissão de fé continua dizendo: de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a trair a verdadeira liberdade de consciência. Olha que coisa interessante que os autores da confissão de fé escrevem. Quando nós obedecemos a mandamentos criados por homens, que não são mandamentos de Deus, que não são mandamentos inspirados na palavra do Senhor, e nós nos sentimos compelidos a fazer isso, nós traímos a nossa liberdade de consciência. Existe uma liberdade de consciência que Deus nos deu, e essa liberdade é incrível, porque ela nos coloca como seres distintos, pessoais. Não é? Isso é incrível. E quando a gente faz isso, quando a gente obedece a regras, porque nós somos compelidos, mesmo que a gente ache que isso é errado, não é? A gente trai a nossa liberdade de consciência. Alguém consegue pensar um exemplo disso, de quando algumas pessoas agem contra a própria consciência e acabam pecando? E aí, Gabriel, consegue pensar? Quando alguém age contra a própria consciência, porque uma regra foi criada e a gente se sente compelido a fazer isso. Não é? Acho que os usos e costumes ali, né, de muitas igrejas. É uma forma, né? É uma das formas. Né? Uma das formas. Vou dar um exemplo. Tem seitas aí, não sei hoje como estão, né? Mas por muito tempo elas eram famosas porque as pessoas não podiam nem se depilar, né? Não podiam cortar o cabelo. E algumas pessoas viviam uma situação física incômoda. Porque não podiam fazer isso. E não podiam fazer, não é porque não desejavam e porque não sentiam a necessidade física. É porque uma instituição disse que não podia fazer. E elas obedeciam pelo medo servil. Veja, o medo servil do qual nós somos libertos. Eles não precisam temer. Eles não precisam ter esse medo servil. Então, nós temos a liberdade para rejeitar esses ensinos. E quando nós obedecemos a isso, por esse medo, esse temor, nós estamos traindo a consciência. E lembre que trair a consciência significa dizer que você está, de fato, não dando ouvidos ao Espírito Santo que habita em você. Que Deus lhe libertou e lhe fez habitação do Espírito Santo. Que é quem lhe dá discernimento, sabedoria, conhecimento através da palavra de Deus. Não é? Existem muitos exemplos disso. Paulo cita alguns deles em Romanos, em Coríntios, né? Quando fala sobre comer comida sacrificada a ídolos. Não é? Vou dar um exemplo que pode ser prático para a gente hoje, irmãos. Uma situação hipotética, mas que é possível acontecer. Talvez já tenha acontecido muito por aí. Durante muito tempo, nós sabemos que a nossa região, a Bahia, nosso estado, ele tem uma influência muito grande em algumas religiões de vertente espírita, né? Como Candomblé, Umbanda, entre outras matrizes africanas em geral. E tem comidas típicas que nós gostamos, mas que foram diretamente associadas a essas religiões, até porque as pessoas faziam os seus cultos. É muito parecido com uma situação que Paulo traz em suas cartas, Coríntios e Romanos. Mas vamos trazer para nós hoje. E aí, alguns cristãos entendem que tem a liberdade de consciência de consumir isso.
sem perguntar, não precisa perguntar se foi oferecido, se não foi. Eu quero comer uma acarajé, eu vou lá e como. Só que tem irmãos que sua consciência não permite. E não é porque ele é escravo da consciência, é porque ele também é livre para dizer que não quer, que não se sente bem. E acontece por vezes, e a gente já está entrando em outro tema, não é bem liberdade de consciência, mas tem a ver, né? Porque um se sente livre para fazer e outro não se sente. Veja, eu não estou falando de regras humanas criadas. Mas alguns irmãos, eles são compelidos a comer quando a sua consciência diz não. Porque ele fica com vergonha, então o irmão vai pensar que eu sou quadrado, que eu sou, sei lá, que eu não sou um crente tão firme assim se eu não comer. E aí come traindo a própria consciência. E esse irmão pecou. E o outro fez também ele pecar, né? Pela questão. A possibilidade, né, do contexto de que, por uma pessoa específica ter na sua consciência de que estava coisa errada, ela querer doutrinar em relação a isso. Perfeito. Isso. Então a gente tem essa possibilidade dupla. Exatamente, perfeito, né? Um que, pelo pretexto da liberdade, faz pecar o irmão mais fraco. E o outro que, pelo pretexto da santidade, do zelo, cria regras que Deus já criou. Não é? Veja que a gente tem o perigo dos extremos. Quando a vida cristã ela é pautada em amor e sabedoria. Então, o que é o amor? Nesse sentido prático. Você está com seu irmão que é fraco e você gosta de comer acarajé, e você sabe que... É um exemplo, acarajé, tá? Pode ser outras coisas. E você sabe que ele sente-se com a consciência pesada. O exemplo prático é o seguinte, meu irmão, se eu tô com essa pessoa e eu posso comer tantas outras coisas ao meu dispor, eu não vou comer na frente dele. Por que eu vou fazer isso na frente dele? Para gerar uma coisa ruim. Isso é amar, irmãos. Amar e ter liberdade é você dizer assim, não vou fazer uma coisa que eu quero agora porque eu amo tanto meu irmão que eu quero que ele fique bem. Não preciso gerar casos à toa. Entende? Isso é amar. Então, e amar também é saber que se eu tenho algumas restrições porque a minha consciência não permite, não significa dizer que eu sou a norma da lei, que eu sou o mestre por excelência, que eu sou o legislador. Né? Tem restrições que eu tenho e eu não posso assim. Então, a partir de hoje a norma é essa. O limite sou eu sou a régua. Né? Isso não existe. Aí a gente trai a nossa consciência, a gente trai a lei de Deus. Então, todas essas coisas, essas minúcias, elas se encerram. Elas são simplificadas quando a gente pensa, hoje quando eu sair com os meus irmãos, quando eu estiver, onde quer que eu esteja, pode até não ser irmãos, tá? A gente pode escandalizar outras pessoas que não são irmãos. Eu vou agir com amor. E se eu agir com amor, significa dizer o seguinte, eu vou botar as minúcias da vida dele em primeiro lugar, no lugar da minha. Eu vou disposto hoje a fazer esse sacrifício. Não, sacrifício físico é sacrifício de desejos. E quando a gente faz assim, irmãos, certamente a gente glorifica o nosso Deus, colocando a vida do outro em primeiro lugar. É coisa simples, tá? Isso envolve a escolha das roupas, isso envolve o que comemos, o que falamos, o que escutamos. Tá? Os irmãos que me conhecem há muito tempo sabem qual é o meu estilo de música preferido. Eu vejo, Mário, como um ponto que é muito utilizado em relação à defesa, né, de aspas, que fazem isso, de criar culturas que não existem, é para ter menos trabalho. Isso, O corpo eclesiástico da igreja. Isso. Por exemplo, é mais fácil dizer que beber é pecado do que explicar o certo. Porque você explicar o certo e saber que explicando o certo haverão pessoas que cometerão erros, que trarão escândalo, entendeu? Isso. Então é melhor você falar que só usa vestido do que você deixar aberto as pessoas usarem roupas que vão... E apelar pela consciência da pessoa, né? Exatamente. Acontece muito. Só que quem disse que a vida cristã é uma coisa simples nesse aspecto? Não é? Não é isso? Vamos aprender progressivamente até o fim, desenvolver a santificação, a santidade. E assim, não é? Se as coisas são assim, não foi nos dado o direito de tentar simplificar. Na verdade, quando a gente simplifica, a gente peca, né? A gente cria um problema, né? Assumindo a posição de legislador. A gente, na verdade, simplifica de duas formas, né? A gente simplifica não só criando regras, para dizer assim, não pode, como tem gente que simplifica ao ponto de criar libertinagem, né? Pela desculpa, né? Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a gente peca mais para que abunde ainda mais a graça, né? É evidentemente que isso é pecado. Paulo fala sobre isso também. Então, de fato, a vida cristã tem dito isso.
tem uma época que eu falava muito aqui, eu voltei recentemente a falar. A vida cristã, ela é refletida. A gente tem que raciocinar. A gente tem que buscar. Não, eu falei errado para você, irmão. Não é um conjunto de sim ou não, de certo e errado, de preto no branco. Não é uma coisa binária, 1 ou 0. A gente para e pensa: como eu vou glorificar Deus na minha alimentação? Como eu vou glorificar Deus no meu lazer? Como eu vou glorificar Deus agora na minha alimentação e no meu lazer quando os meus irmãos estiverem perto? A resposta pode ser diferente para eu estar só ou estar com um irmão. Pode ser diferente dependendo de quem seja o irmão que esteja comigo. Então, a vida cristã, ela é refletida. Quando é que a gente age corretamente? Quando nós pensamos, eu vou agir para a glória de Deus, amando meus irmãos. E aí eu tomo a atitude correta. Perfeita a questão da bebida. Né? Você vai, quem gosta, por exemplo, tomar um vinho, pode tomar um vinho com o irmão que sabe que não tem nenhum problema. O irmão já... Mas outros irmãos vão ter um problema. Você não vai fazer isso. Você vai se abster para a glória de Deus. E isso, é ensinado corretamente. É. Isso, não. Isso é ensinado. Ensinado, perfeito. Isso. Perfeito. Perfeito. Então, nós devemos ter esse cuidado de ensinar corretamente, mas, via de regra, existirão irmãos que são mais abertos a algumas coisas, à liberdade cristã, que nos é dada, e outros que não, que decidem não. E aí a gente faz o quê? A gente age de acordo com a situação, para a glória de Deus, amando. O princípio é o amor. Né? Então, eu iniciei meu exemplo, né? Os irmãos sabem qual é o meu estilo de música preferido, eu gosto do rock and roll. E aí, imagine que quem entra comigo no carro é o quê? Normalmente eu ouço música no carro, né, dirigindo. Eu sei que vai ter um irmão que vai achar um escândalo aquilo, né? Vai se sentir mal com aquilo. E, obviamente, isso não dá direito às pessoas a ouvir qualquer tipo de música. Não estou falando sobre o ritmo, tá? Não sobre as letras, tá bem? Fique claro. É tudo que é permitido também. Pra que a gente vai fazer isso? Só para gerar uma situação incômoda? Só para gerar uma tensão? O desejo de gerar tensões onde não tem necessidade é um desejo pecaminoso. Não é um desejo santo. As escrituras, elas são apaziguadoras. Né? A gente deve buscar paz. O amor, ele busca a paz. Ele não se alegra com a injustiça nem com o mal. Então, o nosso padrão é esse. Isso a gente aplica em tudo. No que a gente consome, seja por lazer, seja por necessidade física, como a gente se comporta em alguns ambientes. Irmãos, eu não estou falando de comportamentos pecaminosos. Obviamente que pecado é pecado em toda e qualquer situação. Entende? Pecado é pecado em toda e qualquer situação. Eu estou falando daqueles pontos que são pontos de consciência. Tá? Eu acho que uma dos casos claros, né? Aqui na nossa, que a gente quase todo mundo vive aqui, é essa questão da comida, né? Do acarajé, por exemplo, né? Isso são... Na nossa realidade é uma coisa que muita gente pergunta e muita gente... Então, se você sabe que o irmão é fraco e você faz sabendo isso, você peca. Você não peca porque comeu uma comida e a comida é proibida. Você peca porque você não amou seu próximo. E a gente deve saber disso. Norma da vida, norma cristã é amar. Tá bem? Então, é mais importante a paz ser estabelecida do que um desejo pessoal, mesquinho meu, fique em primeiro lugar. Isso é importante a gente saber disso. Então, de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência e requerer de alguém uma fé implícita. Uma obediência absoluta e cega equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Então, nós que recebemos o Espírito Santo fomos chamados para agir mediante consciência e a razão. Consciência não anula a razão e a razão não anula a consciência. Pelo contrário, devem caminhar juntas. Bem? Então, temos esse texto aí de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23, que diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, os padrões, a vida mundana,
Por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. E se a gente observar, irmãos, quando o grande ponto, né, para, por exemplo, a questão do acarajé, alguém não comeu acarajé, é justamente porque essas pessoas que não são cristãs dizem isso aqui, né, é oferecido, ou cria-se essa mística, né, talvez a maioria nem seja mais, né, nem haja tanto isso nos nossos dias. Mas essas coisas elas se destroem com o uso, tá? De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Veja, ter aparência de sabedoria não significa necessariamente ser uma coisa sábia. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, façam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, que a gente saiba disso, isso é uma verdade muito importante. Há algum tempo eu preguei aqui a carta de Paulo aos Colossenses completa, e ela é muito preciosa, tá? Nos ensina coisas importantes sobre a vida prática. E é justamente sobre isso. As escrituras, elas não ficam nos ensinando sobre essas coisas, elas não são respostas diretas. Não toque, não coma, não faça. Tá? Antes de tudo, ela nos leva a refletir. Isso vai adorar o Senhor? Isso vai edificar o corpo de Cristo? Isso vai prestar louvor ao Deus que é digno de toda honra e glória? Isso vai trazer paz à igreja de Deus? Isso vai honrar o Senhor diante dos ímpios também? Então, que toda a nossa vida seja refletida para que a gente faça isso, para a glória de Deus. Isso vai absolutamente, irmãos, esse assunto liberdade cristã, liberdade de consciência em tudo. No nosso relacionamento lá, para quem é casado com os cônjuges, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com os irmãos da igreja, nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento com o resto da família, com amigos, nosso relacionamento quando estamos no mundo, no sentido diante de pessoas que não são cristãs, tá? Então, absolutamente em tudo a gente deve levar esse princípio. E o preceito para viver corretamente para a glória de Deus não é outro, senão o amor, tá? Então, esse último pedaço para a gente encerrar, que é o terceiro parágrafo, né, sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, diz assim: aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpam o princípio principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. A gente pode dar muitos exemplos disso. Vamos falar da bebida, então? Alguém pode usar do pretexto de é livre, a Bíblia não proíbe beber para se embriagar? Então, se você faz isso, você não está agindo com com liberdade de consciência, você está agindo com libertinagem, você está destruindo o propósito principal disso tudo. Se alguém diz assim, não, a Bíblia não diz um estilo de roupa que eu devo ver, que eu devo usar. É você vive com roupas vulgares, com o intuito de mostrar o seu corpo para ser, de algum modo, desejado pelas pessoas. Então, você está destruindo o princípio. A Bíblia não deu um estilo de roupa, mas evidentemente alguns estilos de roupa são pecaminosos. E os cristãos não devem usá-los. Você diz assim, a Bíblia não me proíbe de ouvir música, de usufruir da arte. Não proíbe de ouvir música, de usufruir da arte, do teatro, do cinema. Contudo, dependendo do conteúdo dessas coisas, você não está agindo com liberdade cristã, você está agindo com libertinagem. Músicas que falam coisas perversas, filmes que são que apresentam coisas perversas, teatros. Eu não estou falando sobre coisas que expressam a existência do mal, tá? São coisas diferentes. Estou falando sobre assistir coisas pecaminosas, ouvir coisas pecaminosas. Tá bem, irmãos? É importante a gente fazer essa distinção. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala, a gente canta aqui uma música, o hino da Reforma Castelo Forte, né? A música cristã. Essa música tem alguma coisa má nela? Depende do ponto de vista. Tem, irmãos. Fala do diabo que é mal. Mas fala de Deus que vence o diabo. Então, apresentar a existência do mal não torna a coisa má. Entende? A música apresenta o mal como sendo mal. O que torna as coisas erradas, pecaminosas, é quando o mal é apresentado como sendo bom.
Então, você pode assistir um filme, uma dramatização, onde tem vilões? Claro que pode. O vilão é mau. Contanto que fique claro que ele é mau. O que a gente não pode fazer é distorcer essas coisas. Isso vem acontecendo, por exemplo, um filme, vou dar um exemplo clássico aqui, né? A gente sabe que a homossexualidade é pecado. Um filme, um teatro que apresenta um personagem com essas características. O filme torna-se mal por causa disso? Não. A não ser que o intuito desse personagem seja fazer uma propaganda como se isso fosse uma coisa boa. Seja mostrar que aqueles que entendem que isso é um pecado, essas pessoas são más e retrógradas. Aí sim, esse filme é pecaminoso. Esse filme tem um intuito maligno dentro dele. Vocês compreendem essa diferença? Uma coisa é apresentar o mundo. O mundo é assim, irmãos. O mundo é cheio de defeitos. Tornou-se cheio de defeitos. Então a cultura ela pode mostrar os defeitos, não tem problema nenhum. O problema é exaltar os defeitos. Eu nunca assisti. Eu já ouvi falar que tem muita coisa estranha, mas nunca assisti. E claro, a gente também tem um nível de que a gente pode lidar com coisas do imaginário sem estar pecando, tá? É importante a gente saber disso. Algumas dessas coisas ficam-se no âmbito da liberdade cristã de consciência, contanto que elas não sejam expressamente um pecado, expressamente contrário à palavra de Deus. Então, veja, não é um jogo binário, sim, não, certo e errado, uma luz que ou está acesa ou está apagada. É uma coisa que nós devemos refletir e ponderar. Tá? Então, não é qualquer arte que é, por si só, uma arte que o cristão pode assumir. E não é só porque a arte apresenta coisas, aspectos malignos da sociedade, que ela também deixa de ser. Né? Porque a própria Escritura, ela apresenta para nós várias coisas do mal. Não como o mal sendo bom, mas como sendo mal. São nas Escrituras que nós aprendemos o que é ser mal. É na Escritura que nós aprendemos o que é o pecado, o que é a devastação do pecado. Vocês compreendem isso? Mas é a questão da capacidade crítica de cada um. Por exemplo, hoje a gente vê algumas séries e filmes onde retratar um bandido, um assaltante ou alguma coisa, como bom ou querendo trazer o lado bom disso, entendeu? Isso, E terrível, aí né? a gente pode assistir isso e conseguir ter a capacidade crítica de entender a intenção por trás, não Sim. necessariamente apoiar aquilo. Isso, Você isso. apoia no sentido financeiro, Sim, você financia quem é que sim. consuma mais, a gente Perfeito. Perfeito, perfeito. É possível, é possível. Por isso que boa parte das questões elas devem ser refletidas, né? Agora, existem coisas que são, por exemplo, incompatíveis com a fé cristã. Vou dar exemplo aquelas boa parte das músicas que são tocadas hoje em dia, né, que tem um intuito totalmente devasso, pornô, né, praticamente, né? Imoral, isso aí, obviamente, o crente não pode. Alguns tipos de funk, de pagode que tem aí, né? É totalmente imoral. Assim como alguns tipos de rock também. Alguns tipos de música popular brasileira, que é tipo uma música da elite brasileira, em algum aspecto, né? Que exaltam outros deuses, né? Então, evidentemente, a gente tem que raciocinar, refletir sobre as coisas. É muito mais do que o certo e errado. E a gente também não pode criar regra. Para eu evitar que as pessoas necessitem raciocinar e caia na possibilidade delas errarem, algumas pessoas dizem, não, nada pode. A gente também não pode fazer isso, porque só um legislador, só Deus é legislador. Então, a vida cristã, ela é uma vida que nós devemos o tempo todo raciocinar, refletir. E nós não devemos refletir com nossa carne, com o que eu quero, porque eu sempre gostei de uma coisa. Nós devemos refletir com o Espírito Santo, através da palavra de Deus. vai pontuar que assim, é legislador, só um legislador sobre a consciência. Mas a igreja ela pode legislar sobre Sim, pecados isso. Que aí não seria legislar, seria executar, né? A lei. Executar, exatamente, executar, perfeito. Então, legislador no sentido de criar lei. Claro que para uma boa convivência, algumas regras devem ser criadas. A gente cria, por exemplo, tem regra na Bíblia que tem que ser 9:20 iniciar, não tem essa regra. Isso é uma regra da convivência, mas obviamente está dentro da liberdade que a igreja goza para fazer isso, tá? Fique claro, né? Porque às vezes é importante a gente explicar essas coisas mais óbvias, mas é importante a gente saber disso. Então, para encerrar a referência, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Não viveremos no pecado nós que já morremos para ele. Tá? Então, acho que aqui tá bom, até porque deu a nossa hora, mas
que a gente pense nisso durante a semana. Como eu posso viver para a glória de Deus? Como eu posso desfrutar das coisas que não são essencialmente pecaminosas? E como eu posso fazer isso sem levar o meu irmão a pecar, sem levar o meu irmão a uma crise de consciência, sem levar o próximo, ainda que não seja um crente, a questionar as coisas de Deus? Como eu devo fazer isso? Essa é uma missão sua. Essa é uma missão sua. Cada cristão, individualmente, deve refletir sobre isso e viver para a glória de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós seremos julgados pelo mundo lá fora por fazer coisas que não são pecado. Você tem que ser consciente disso. Você tem que estar consciente disso. De que o mundo quer um pretexto para julgar um crente. Nós lemos aqui. Religiosos, um pretexto para julgar o próprio Deus, Cristo. Que dirá a gente? Então, que a nossa vida seja firmada na palavra de Deus, na busca do seu conselho santo, para que a gente haja com sabedoria. E lembrando da norma, que é o amor. Ah, sem dúvida. A Bíblia fala, né? Aí já é outro tema, né? O nome de Deus sendo blasfemado por causa de muitos, né, que carregam, pelo menos falsamente, o nome de Cristo, né? Infelizmente. E aí, cada vez mais, escândalos envolvendo evangélicos, ainda que a gente saiba que eles estão distantes do trono, se você me entende. Mas, infelizmente, que carregam o nome público, né? E acaba que todo o meio cristão é colocado no bolo. Generaliza. Isso. Quebrou a lei já, né? Não, que... É. Sim. Verdade. Infelizmente, a ideia é que isso acontece mesmo, cada vez mais generalizando, né? Por isso a importância da gente ensinar o que é certo, viver o que é certo, propagar a verdade, para que os falsos também não se sobressaiam, né? É isso que tem acontecido também. Esses falsos mestres têm entrado aí nas mídias porque eles têm se sobressaído em fazer o mal. Que a igreja se sobressaia em fazer o que é certo e ensinar o que é certo. Né? Então é um papel nosso de cada dia. Né? Seja na vida, no ensino, em tudo. Tá bem, irmãos? Então vamos orar. Pedir ao nosso irmão Otto, depois de tanto tempo nos visitando, para orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, te louvando, te adorando, te exaltando, Senhor. Nós somos gratos porque a tua graça nos alcançou. A tua misericórdia foi sobre nós. Nós te exaltamos por isso. Nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada nessa manhã, que ela possa revelar em nossos corações durante o dia, que possamos ir refletindo sobre algo que temos nos alegrado nas bênçãos e na graça que o Senhor tem derramado sobre nós. E que assim, Senhor, também venha ser consolidado na nossa mente, para que possamos não somente entendê-lo nesse momento, mas que possamos colocá-lo em prática, exercitá-lo, para que cresçamos na fé e na consciência cristã. Nós pedimos que despeça cada um em paz, em nome de Jesus, que tenha um bom almoço, um bom final de dia, e que a tua graça esteja sobre nós, sobre toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.